Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Sistemas de Informação. Vamos começar agora com a aula número 21. Essas 4 aulas dessa semana são relacionadas a assuntos ligados à gestão em sistemas de informação. Nós teremos 2 aulas para tratar a gestão de projetos e depois outras 2 aulas para tratar de gestão de processos. Então, nós começamos com a primeira aula sobre gestão de projetos, parte 1. Depois nós teremos, na sequência, uma segunda aula sobre esse assunto. Os objetivos dessa aula é apresentar os principais conceitos relacionados à gestão de projetos e também apresentar alguns conceitos relacionados especificamente à gestão de projetos para sistemas de informação. Gestão de projetos é um assunto bastante amplo, que pode ser aplicado em diferentes áreas de engenharia, outros tipos de manufatura, enfim. O projeto para realizar algo, ele pode ser feito em vários tipos de situação. Nós vamos pensar aqui um pouco mais, claro, relacionado a sistemas de informação. Alguns conceitos relacionados à gestão de projetos, eles são amplos e se aplicam a qualquer área. E algumas coisas específicas, então, que são detalhadas para uma área em específico, no caso, sistemas de informação. Então, nessa aula, nós vamos entender, compreender um pouco gestão de projetos do ponto de vista geral e depois também tratar algumas coisas mais específicas relacionadas à gestão de projetos para sistemas de informação. Bom, começando então, uma primeira definição que nós precisamos ter e entender é o que significa um projeto. O nome projeto, ele já provavelmente remete um entendimento para a maioria de vocês, mas é importante a gente deixar bastante claro o que significa um projeto dentro de uma organização, até porque existe um outro conceito relativamente similar, mas que é tratado de uma outra forma, que são as operações. Então, organizações elas podem tanto realizar operações quanto projetos, e eles são conceitos diferentes. Bom, pensando em projeto especificamente, projeto é quando, de alguma forma, um grupo de pessoas realiza um conjunto de atividades. Essas atividades são feitas para se produzir algo dentro da organização. Então, sempre que você tiver um grupo de pessoas trabalhando numa equipe, por exemplo, para atingir algum objetivo, a gente pode entender isso como um projeto. Mas, além disso, é importante perceber que cada projeto a ser realizado dentro de uma organização, ele possui o objetivo de produzir algo bastante específico. Então, produzir, por exemplo, um novo produto ou alterar um produto, produzir um novo serviço ou alterar um serviço que já existe, um processo tanto novo quanto alterado, ou até mesmo alterar ou criar uma nova estrutura organizacional. Então, percebam que são exemplos de pessoas reunidas para criar um novo produto, criar um novo serviço, criar um novo processo ou criar uma nova estrutura organizacional, ou então alterar algo que já existe. Por isso que nós chamamos de resultados exclusivos. Cada projeto ele é criado numa organização pensando em um objetivo bem definido e exclusivo. Por isso, nós entendemos um conceito bastante importante relacionado a projetos, que os projetos eles são temporários. Ele é criado, um projeto começa numa organização pensando naquele objetivo, criar um produto, por exemplo, e ele dura durante um tempo, mas atingiu aquele objetivo, desenvolveu aquele produto, o projeto acaba. E aí as pessoas que estão trabalhando naquele projeto, elas podem trabalhar em outras coisas na organização, incluindo começar novos projetos. Pensando em sistemas de informação, quais são alguns exemplos de resultados exclusivos que podem ser criados dentro de um projeto? Bom, aqueles exemplos gerais que eu mostrei no slide anterior, na verdade, praticamente todos eles se aplicam a sistemas de informação. Por exemplo, criar ou alterar um novo produto. No caso de sistemas de informação, esse novo produto seria um sistema de informação. Então, se uma organização ela vai desenvolver um novo sistema de informação ou alterar um sistema de informação que já existe, isso é considerado um projeto. Esse sistema de informação pode ser para a própria organização
ou pode ser uma organização desenvolvendo um sistema de informação para vender para um determinado cliente, por exemplo. Não importa o motivo da criação do sistema de informação, mas se existe uma equipe trabalhando no desenvolvimento de um sistema, isso é considerado um projeto. Outros exemplos são, por exemplo, uma organização que precisa adquirir um novo sistema de informação. Então, para que essa aquisição de um sistema de informação, ela nunca é uma atividade simples, porque muita coisa precisa ser planejada, organizada para que se compre um sistema de informação para uma organização. Essa compra de um sistema, ela pode ser também considerada um projeto, porque a compra foi efetuada, acabou-se o projeto. Um outro exemplo, estabelecer ou alterar um processo ou um procedimento, por exemplo, para a área de TI. Então, se a área de TI de uma organização, ela já possui um processo, um procedimento para uma determinada parte, por exemplo, a parte de helpdesk, e um grupo de pessoas se reúne para ver possíveis alterações, melhorias, otimizações nesse processo, isso é considerado um projeto. Mas assim que esse processo é definido, os procedimentos são definidos, o projeto acaba. E, por fim, aqui um outro exemplo, efetuar uma alteração estrutural na organização, por exemplo, na área de TI também. Então, se a área de TI, por exemplo, possui uma estrutura com um diretor, vários gerentes e as pessoas que trabalham em cada uma dessas gerências. Se por algum motivo deseja-se mudar essa estrutura, por exemplo, enxugar o número de gerentes, aumentar o número de gerentes, criar 2 níveis de gerência dentro da área de TI, por exemplo, isso também é considerado um projeto. Então, seguindo esses exemplos de projeto, tanto gerais quanto específicos para a área de sistemas de informação, nós entendemos que o projeto ele deve ser usado para organizar atividades. Um projeto ele é realizado para realizar algo, um conjunto de atividades. Mas como organizar essas atividades? Como organizar em termos de como planejar as atividades do projeto, como executar as atividades do projeto, como monitorar e controlar se as atividades estão sendo executadas conforme planejado. Então, um projeto ele visa organizar as atividades que devem ser feitas pensando naquele objetivo final, naquele produto, naquele serviço ou algo assim. E quando que um projeto ele é criado dentro de uma organização? Ele pode ser criado normalmente por 2 motivos. Ou ele é realizado para resolver problemas, ou então aproveitar oportunidades. Então, por que um projeto é criado dentro de uma organização? Algumas organizações possuem muitos projetos, outras possuem menos, vai depender da natureza dessa organização. Mas, em geral, cria-se um projeto para resolver um problema ou para aproveitar uma oportunidade. Então, por exemplo, em termos de resolver um problema, aqueles exemplos que eu comentei, mudar um projeto para alterar um software. Por que um sistema de informação? Por que esse projeto ele é criado? Provavelmente porque aquele sistema de informação possui algum tipo de problema que precisa ser corrigido. Ou alterar a estrutura organizacional, alterar um processo, um procedimento. Normalmente esses projetos eles se iniciam porque existe algum problema identificado e o grupo deseja apresentar algum tipo de melhoria. Mas nós também temos aproveitar oportunidades. Que tipo de oportunidades? Por exemplo, uma alteração, um avanço tecnológico que, pelo avanço que houve, mostra-se que o sistema de informação ou um novo sistema de informação ou alterar um sistema de informação pode ser vantajoso. Às vezes, nem existe um problema naquele sistema de informação, porém, houve tantos novos avanços tecnológicos desde que ele foi criado ou que ele foi alterado pela última vez, que o grupo pode entender que seria bom aproveitar aqueles avanços e criar uma nova versão. Então, seria aproveitar uma oportunidade. Alguma coisa de mercado mudou, por algum motivo o preço do dólar subiu muito, o preço do dólar abaixou muito e de alguma forma isso pode ser entendido como uma oportunidade para realizar algum tipo de projeto dentro da organização. Mas em geral aqui nós temos mais alguns exemplos, por exemplo, demanda de mercado. Então um mercado ele está pedindo por um determinado tipo de sistema de informação, uma empresa focada em desenvolver sistemas de informação para outros clientes pode aproveitar esse tipo de demanda. Necessidade organizacional.
quando a própria organização necessita algum tipo de alteração. A solicitação de cliente, às vezes simplesmente o cliente solicita um novo sistema ou alteração de um sistema, ou de repente até mesmo um requisito legal. Então, um requisito legal seria, por exemplo, no caso de um sistema bancário. O sistema está lá, não está apresentando problema, mas de repente aparece uma nova regra lá do Banco Central que diz que, a partir de agora, os bancos devem fazer determinada operação. E, para isso, você, basicamente, é obrigado a alterar o sistema de informação para dar apoio a esse tipo de alteração, que, por lei, ele é obrigado a fazer. Mas é importante perceber que esses exemplos todos que eu estou citando de projetos, eles são atividades que fogem do dia a dia da organização, fogem das ações, das tarefas que uma organização precisa executar no seu dia a dia, desde que a organização foi criada até, provavelmente até para sempre, ou se um dia a organização fechar, aí para aquelas atividades. Os projetos são coisas que, por algum motivo, começam e terminam. Já as atividades do dia a dia, essas nós consideramos operação. Tá? Então, aqui nós vamos ver um pouco da diferença entre o projeto e a operação. Então, olha só, a operação também é um conjunto de atividades realizadas por um grupo de pessoas, porém, para manter funcionando a organização, o negócio. Então, são aquelas operações, aquelas tarefas que precisam ser executadas de uma forma contínua, seguindo procedimentos repetitivos. Então, o que significa ser uma operação ser contínua? Significa que, de alguma forma, em algum grau de periodicidade, aquela tarefa, aquela operação precisa ser executada. Existem algumas operações que são diárias, todo dia você precisa executar uma determinada coisa. Existem operações que podem ser semanais, mensais. Quanto mais longe o tempo que ela é executada, ela começa a se parecer um pouco mais com um projeto. Mas, em geral, por definição, uma operação é algo que a gente executa todo dia e de forma repetitiva. O que significa ser de forma repetitiva? Além de você executar todo dia, ou toda semana, ou todo mês, você sempre faz os mesmos procedimentos, você segue sempre o mesmo processo. Por exemplo, a folha de pagamento de uma organização. A folha de pagamento precisa ser tratada mensalmente. Vai mudar os valores a serem pagos, vai mudar os funcionários que podem ter sido demitidos ou novos funcionários serem contratados, mas o procedimento de gerar e tratar a folha de pagamento é o mesmo, que tem que ser executado sempre. Então, as operações não visam criar algum resultado novo para a organização, mas sim fazer o que é normal para aquela organização. Por exemplo, as operações de venda, as operações de manufatura, preparar o produto para ser vendido, vender o produto, adquirir a matéria-prima. Isso tudo são operações que vão ser executadas sempre. Você pode ter ajuste nessas operações? Pode. Mas, normalmente, para você ajustar as operações, alterar as operações, é porque houve um projeto. Então, às vezes, você tem uma operação que está sendo executada sempre, e por algum motivo identifica-se um potencial de melhoria naquela operação, e aí o que é feito? Cria-se um projeto, esse projeto altera a operação, a partir do momento que o projeto alterou a alteração, o projeto finaliza e a gente continua só com a operação. Bom, dentro desse contexto, então, nós temos o conceito de gestão de projetos. Nós vimos o que é um projeto e vimos que ele não é uma operação. Mas o que é a gestão de projetos? Gestão de projetos é quando nós usamos algum tipo de conhecimento, habilidades, ferramentas, técnicas, ou seja, qualquer tipo de suporte para realizar as atividades de um projeto, de forma sistemática, de forma organizada. Então, você está gerenciando um projeto quando você está aplicando algo desse tipo aqui para poder fazer aquele projeto acontecer de uma forma mais sistemática. E, claro, que o projeto realmente atenda a seus objetivos, porque nós temos projetos que falham e eles não chegam no objetivo principal. Bom, como eu comentei que os projetos, a gestão do projeto visa realizar um projeto de uma forma sistemática, é muito comum que a gente pense no conceito de ciclo de vida de um projeto. Por exemplo, nós temos diferentes ciclos de vidas, mas um dos ciclos de vida é esse aqui, olha.
iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Então, em geral, nós temos as atividades organizadas dessa forma. Inicia-se um projeto, começa a planejar esse projeto, depois que planeja esse projeto, o que já está planejado entra em execução, depois tem que passar por um controle para saber se o que está sendo executado está conforme planejado. Muito provavelmente alguns problemas são pegos a partir do momento em que você precisa replanejar, reexecutar, recontrolar e você fica nesse ciclo aqui até que o projeto possa então ser encerrado. Para isso nós temos boas práticas de gestão de projetos. O que são boas práticas? São algumas ideias, algumas técnicas que normalmente, se forem seguidas dentro do projeto, vão facilitar, vão aumentar as chances de se ter de se atingir o objetivo e do projeto não falhar. Então, é muito comum a gente entender o conceito de boas práticas de gestão de projetos. Qualquer tipo de sugestão que venha a facilitar o gerenciamento desse projeto. Um exemplo muito famoso de um manual de boas práticas é o que nós chamamos de PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge. Então, é o conjunto de conhecimento relacionado à gestão de projetos. Para as pessoas que trabalham minimamente relacionadas à gestão de projetos, elas acabam sempre, em geral, elas acabam seguindo as boas práticas previstas no PMBOK. O PMBOK ele é genérico, ele se aplica a várias áreas, por exemplo, indústria aeroespacial, indústria automotiva, engenharia civil, serviços financeiros, indústria farmacêutica, saúde, telecomunicações, governo. Então, em qualquer tipo dessas áreas que houver algum tipo de projeto, ele se aplica, inclusive na área de sistema de informação e tecnologia da informação. Esse PMBOK ele é mantido por uma organização internacional, o PMI, Project Management Institute, e já está na 5ª versão, e ele tem mais de 20 anos a sua primeira versão. Bom, uma das coisas que esse PMBOK faz, que ele propõe como boas práticas, é dividir o projeto em áreas de conhecimento. Além de nós dividirmos o projeto em fases, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, nós também dividimos eles em áreas de conhecimento, ou seja, boas práticas relacionadas à gestão do escopo, gestão do tempo, gestão de custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e partes envolvidas. Então, nós podemos ter, planejar o escopo, controlar se o escopo está sendo executado ou não, nós podemos planejar a identificação dos riscos, podemos executar um acompanhamento dos riscos e monitorar se esse acompanhamento está sendo feito da forma correta. Então, você pode ter que planejar, monitorar e controlar e executar diferentes áreas de conhecimento. Tá? Então, aqui, na verdade, a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, ele pode se aplicar a diferentes áreas de conhecimento. Pelo conjunto de boas práticas, nós vimos, por exemplo, 4 processos relacionados ao planejamento de escopo. Nós temos, por exemplo, um processo de execução relacionado à qualidade. Nós temos, por exemplo, dois processos de monitoramento e controle relacionados a escopo. Então, duas coisas que vocês podem perceber aqui por essa tabela, organizando as informações. Algumas áreas de conhecimento não possuem nenhum processo para um determinado grupo aqui. Então, por exemplo, nós não tratamos a execução de riscos, nós não tratamos o monitoramento e controle de recursos humanos, porque, pela natureza dessas áreas, isso não é necessário. E uma outra coisa é que os números aqui, eles identificam quantos processos nós temos em cada cruzamento desse. No total, chega próximo a 50 processos. Então, na verdade, como nós devemos organizar um projeto? Começamos com o início, onde nós temos 2 processos. Depois nós vamos para o planejamento, onde nós podemos planejar basicamente todas as áreas. Então, podemos ter o planejamento de escopo, planejamento da qualidade, planejamento de riscos. Nós vamos para a execução. Na execução existem algumas execuções que podem ser feitas. Monitoramento e controle também. E ficamos nesse ciclo até que é possível ir para o encerramento, onde existe 2 processos. Além disso, nós devemos perceber que
o quanto se gasta em cada uma dessas fases varia e também de acordo com o tempo. Então, por exemplo, nós começamos com a iniciação, mas logo paramos os processos de iniciação. Planejamento começa um pouco depois, tem menos gasto no início, mas em algum momento nós atingimos o ápice do planejamento. Execução e controle, elas são praticamente paralelas, porém, gasta-se muito mais fazendo execução e um pouco menos fazendo monitoramento e controle. E, por fim, o encerramento é iniciado quando a execução e o monitoramento e controle já estão caminhando para o fim, nós iniciamos o encerramento. Perceba que planejamento já praticamente acabou quando o encerramento começa. Bom, então com isso nós tivemos uma visão geral de gestão de projetos e na próxima aula nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhe em cada uma dessas 10 áreas de conhecimento mencionadas. Obrigado.